Aleluia, glória a Deus, graça e paz, meus irmãos. Estamos começando mais um Boletim da Fé. Você está preparado? Está pronto para receber aquilo que Deus preparou para a sua vida hoje? Fica pronto, fica animado, porque é hoje. Oh, aleluia! É hoje que Deus vai te surpreender com a palavra dele. Eu creio, irmãos, que a vereda do justo, a Bíblia diz assim, por isso que eu creio assim, que a vereda do justo ela é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais até vir a ser dia perfeito. Então eu acredito que a cada manhã, a cada dia tem uma revelação, tem algo novo da parte de Deus para nós. Deus tem preparado algo para nós e não será diferente hoje. Amém? Um maná da parte do Senhor na sua palavra, daquilo que Deus tem para nós, nós vamos colher, receber, beber, desfrutar. Te prepara aí, te anima, abre tua Bíblia, fica conectado conosco com esse alimento da fé, que é esse nosso boletim. Amém? Vamos orar? Oh, glória a Deus. Pai amado e Pai santo, queremos nesse dia, Pai, reconhecer a Tua presença, exaltar a Tua palavra, Pai, dizer, Pai, que sem Ti, Senhor, nós não podemos nada. Nós dependemos de Ti, Senhor, para viver, Pai, para existir, Senhor, para realizar o que precisamos realizar aqui na terra. Nós dependemos da Tua palavra. Nós dependemos do Teu alimento, do Teu suprimento para as nossas vidas, Senhor. Queremos receber mais uma porção nesse dia, Pai, da Tua palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. O que tem no meu coração hoje, irmãos, é algo que por algum tempo o Senhor já tratou isso comigo e a cada dia ainda vem até tratando, porque a gente se depara com muitas coisas na vida, é se livrar de algo. Tem uma palavra que muitas vezes bloqueia o nosso caminhar na fé, bloqueia a nossa, como é que eu posso dizer, a nossa caminhada com Cristo Jesus, ou o nosso crer na palavra, ou ficar firme na palavra. Tem algo que muitas vezes nos limita a isso. Nos limita a isso. E é uma palavrinha assim, escrito, como será? Duas palavras, na verdade. Como será? Muitas vezes questionamentos como esse nos impedem de ficar firme na fé. Rapaz, se Deus não me disser como aquilo vai acontecer, eu não consigo crer. Eu não consigo caminhar. Eu não consigo andar. Mas eu creio que você vai ser livre disso, hoje, em nome de Jesus. Você vai crer em Deus independente de. Você vai confiar no que Ele disse independente de. Ah, se Deus não me contar a estratégia, como é que Ele vai fazer? Eu não vou acreditar. Não, não. O importante é você saber que Deus faz. O importante é você saber que vai acontecer. O importante é você saber que Ele é fiel. Se eu sei disso, pronto. Eu descanso, eu estou tranquilo, eu confio, eu levanto as mãos, eu rendo graças, eu louvo ao Senhor, porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Acompanha comigo no livro de Isaías, no capítulo 43. Isaías 43, o versículo 18. Nós vamos ler dois versículos, 18 e 19, do livro de Isaías. Diz assim, Isaías 43, 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Meu irmão, muitas vezes eu me perguntava, Deus vai colocar caminhos no deserto? Deus vai colocar rios em lugar seco, no ermo? Como será isso? Como vai acontecer isso? Meu irmão, o nosso papel do lado de cá, a nossa parte nessa equação da fé, não é saber como Deus vai fazer. A nossa parte nessa equação da fé é acreditar que Deus faz. A nossa parte é saber que Deus é capaz de abrir caminho no deserto, que Deus é capaz de colocar rio no ermo. Eu sei que muitas vezes o mundo pergunta pra gente, mas como que Deus vai fazer isso? Como que isso vai acontecer? Muitas vezes, irmãos, Deus não vai estar te contando como vai acontecer. O importante é você saber que vai acontecer. O importante é você saber que Deus faz. O importante é você saber que Deus realiza. Pastor, Deus é capaz de abrir caminho no deserto? É. Porque no deserto a areia está de um jeito, começa a ventar, já muda totalmente o cenário, já está de outro, mas Deus é capaz de construir um caminho no deserto. Deus é capaz de fazer rio no lugar ermo. Deus pode fazer isso. Como que Ele vai fazer isso, pastor? Muitas vezes eu vejo pessoas com a alma gritando. Pastor, mas já passou isso, já passou aquilo, já aconteceu outra coisa. Como é que Deus vai fazer? Rapaz, Deus te disse que vai fazer. Deus falou.
Deus prometeu, então é certo que ele faz. É certo que ele cumpre. Eu gosto muito de ter isso para mim. A Bíblia diz que Deus restitui os anos que foram consumidos. Só pode restituir anos quem é dono do tempo. Deus é o dono do tempo, ele criou. Ele está fora desse tempo nosso, desse cronos nosso. Ele criou isso para nós. Então ele pode restituir anos que foram consumidos, porque ele é o dono do tempo. Mas como que ele faz isso? Eu não sei, irmãos. Eu sei que ele faz. Se olharmos para alguns exemplos de homens de Deus que se permaneceram firmes na fé, eu só queria trazer isso à memória, para que você possa entender um pouco dessa trajetória, dessa caminhada e se livrar desse como será. Não sei se você lembra, acompanha comigo a vida de Noé, lembra? Deus falou com Noé, a terra estava corrompida, e Deus diz para Noé, olha, não encontrei justo na terra, Noé, só tem você. Prepara uma arca, aparelhe uma arca, eu vou trazer os animais, você vai botar toda a sua família, vai ter um grande dilúvio, vai chover, vai vir água de todo canto, e quem estiver na água vai permanecer vivo, não vai sofrer dano. Acompanha comigo, irmãos. Nunca tinha acontecido tanta água daquele jeito como antes. Pensa comigo, Noé construindo aquela arca sem ter noção. Rapaz, como é que isso vai acontecer? De onde que vai vir essas águas? Como é que vai proceder isso? De onde que vai acontecer isso? Como é que vai... E isso aqui, eu só sei de uma coisa. Deus falou, Deus disse para ele quais eram as medidas, Deus disse para ele como é que tinha que fazer. Ele estava lá construindo a arca a cada dia, fazendo a arca a cada dia. Mas como é que vai vir? Não, Deus falou que vai acontecer. Deixa eu preparar essa arca para preservar a minha família. Eu só sei de uma coisa, irmão. Ele não ficou perguntando para Deus como é que seria. Eu só sei de uma coisa, Noé foi livre. Noé não morreu naquele dilúvio. Noé se salvou, porque decidiu acreditar no que Deus falou para ele. Sem perguntar como é que vai ser. Eu só fico com o que Deus disse. Lembra comigo de Abraão e de Sara, sua esposa? De onde veio toda a descendência? Deus falou, Abraão, você vai ser trocado o teu nome agora de Abrão para Abraão, pai de multidões, pai de nações. Senhor, mas eu já sou velho, minha esposa já avançada de idade, como é que isso vai acontecer? Pai de multidões. Mas como é? Pai de multidões. Mas Deus, eu não sei. Pai de multidões. Olha para o céu, vê as estrelas, olha para a areia do mar, tá vendo? Assim será a sua descendência. Abraão, você é pai de multidões. Muitas vezes, irmão, nós precisamos nos agarrar com o que Deus diz. Simplesmente isso, sem ficar olhando para como Deus vai realizar. Porque às vezes nós queremos as fórmulas. Nós queremos saber. Não, quando eu souber como Deus vai fazer, aí eu acredito. Quando eu entender exatamente como é que Deus... é assim que Deus vai fazer, aí eu acredito. Não, Deus pode fazer de inúmeras maneiras que a tua cabeça gira e não sabe como. Você só precisa acreditar que Ele faz. Em 2 Crônicas 20, está lá a história do rei Josafá. A Bíblia diz que vinha uma grande multidão contra ele. Ele estava com medo, pôs-se a buscar o Senhor, não sabia o que fazer. E o Senhor levanta no meio da congregação, através dos seus profetas, e ele diz, olha, nessa peleja vocês não vão ter que pelejar. Vai e fica parado, porque eu dei a vitória a vocês. Meu irmão, pensa aí. Eu perguntaria, Deus, como é que será isso? A gente vai para lá, é uma multidão que está vindo, eu tenho que ir e fico parado. Como é que vai acontecer? Como é que eu serei livre disso? Como é que eu serei livre dessa tragédia? Como vai acontecer? Mas Deus disse para ele, ei, a vitória é sua, essa batalha é minha, a vitória vai ser sua, Josafá, mas essa batalha é minha. Aí eu vou lá e fico parado, como é que vai ser isso? Eu acho maravilhoso que Josafá entende isso e fala, rapaz, nós precisamos só confiar em Deus. Vamos já louvar, vamos já render ações de graça, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O nosso papel agora é só cantar, é só se alegrar, é só louvar o Senhor, porque a batalha é dele, essa luta é dele. Como é que vai ser isso? Não, esse não é o meu papel na equação da fé. O meu papel na equação da fé é acreditar naquilo que Deus diz, levantar as minhas mãos e render graças, e saber que Ele faz aquilo que diz, que Ele cumpre aquilo que diz, que Deus é fiel. Eu não creio, irmãos, e nem quero trazer isso para a minha vida nunca, que Deus é fiel é somente uma frase que se bota em traseira de caminhão.
Não, 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 isso não é realidade para crente. A fidelidade de Deus é algo inquestionável, inviolável. Isso faz parte do caráter dele, a sua fidelidade. Você está comigo? Eu gosto de entender um outro exemplo maravilhoso. Esse eu quero que você abra comigo lá, por favor. Lá em Lucas, no capítulo de número 1. Esse eu quero que você leia comigo. No nascimento de Jesus, o anjo avisando para Maria. Em Lucas, no capítulo 1. Maria faz exatamente essa pergunta: como será isso? E é maravilhoso que o anjo tem essa resposta vindo da parte de Deus, um mensageiro. Lucas capítulo 1, verso 34, diz assim: então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E olha o que diz Maria no versículo 38. Diz assim: então disse Maria, essa é a resposta de Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Ela pergunta: como é que vai ser isso? Você está dizendo que eu vou ter um filho? Eu não tenho relação com homem algum? Eu ainda não tenho essa relação conjugal. Como é que vai nascer uma criança? Como será? Como será? Eu vejo que muitas pessoas, em meio a essa pandemia, têm feito essa pergunta: como será? Como será a minha saúde, a minha saúde física? Como será as minhas finanças? Como será no meu trabalho? Como será na minha casa? Como será com os meus filhos? Como será, como será, como será? A resposta do anjo foi: olha, o que vai acontecer é uma coisa. Como vai suceder? O anjo não respondeu isso para ela. O anjo disse: olha, o que vai acontecer contigo vai descer sobre ti o Espírito Santo. O poder do Altíssimo vai te envolver. Descerá sobre ti, Maria, o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo vai te envolver. Você tem que saber de uma coisa, Maria: para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Se você for ler todo o texto, vai ver que ele responde isso. O que você precisa acreditar, Maria, é que há um poder da parte de Deus que te envolve, e que você precisa saber é que não há impossível nenhum para as promessas de Deus. E isso tem que ser o suficiente para essa tua pergunta do como será. Isso tem que te manter de pé, Maria. Saber que há um poder de Deus que te envolve e que não há impossíveis para as promessas do Senhor. E aí Maria, essa mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, responde, irmãos, como eu acredito que é uma forma que você, que é crente em Jesus Cristo, você que está firme na fé, você que permanece com as suas confissões em dia, você que permanece firme na oração, a Bíblia fala, como Paulo nos instrui, sobre o bom combate da fé. Você que permanece firme responde como Maria respondeu: aqui está servo do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. A questão não é perguntar: Senhor, como isso vai acontecer? A questão é: Deus falou, você responde assim: aqui está o servo do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. Ah, mas o que Deus falou, Tarcísio, pastor, é muito difícil. O que foi que Deus disse? Deus disse que ia fazer um caminho no deserto. Deus disse que ia colocar rio no ermo. Tu não tem noção disso? Aqui está o servo do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. Ah, pastor, mas o que Deus falou é para eu construir uma arca. Irmão, eu não sei se você sabe, mas navio, barco, se constrói perto do mar. Pensa aí, Noé construiu lá do lado da casa dele, lá na garagem da casa dele, uma arca. Rapaz, nem mar tem aqui, tu tá com esse negócio aqui, rapaz. De onde é que vai vir, rapaz? Eu não sei como é que vai ser, não. Mas aqui está o servo do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. Abraão, tu já está velho, Abraão. Sara, tua esposa já está velha, Abraão. Não tem condições de vocês serem pai de multidões. É melhor você se virar com H aí. Não, 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 não. Deus falou que vinha de Sara. Deus falou que vinha de Abraão. Aqui está o servo do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Meu irmão, essa deve ser a tua postura. Esse deve ser o teu procedimento ao receber da palavra do Senhor e a responder, assim como Maria respondeu: aqui está o servo do Senhor, que se cumpra em mim conforme a palavra do Senhor. Eu não sei se você reparou, mas muitas vezes algumas pessoas, quando querem... Pensa comigo como se aqui tivesse uma parede, ok? É um exemplo.
Tem uma parede aqui na minha frente e eu preciso atravessar essa parede. Então, como é que eu faço para atravessar essa parede? Se tem uma parede, para eu atravessar uma parede, eu preciso de uma marreta, né? Eu preciso pegar um negócio grande para bater, abrir um buraco e conseguir passar. Se eu não tiver uma marreta, né, e abrir um buraco, eu não vou conseguir atravessar essa parede e ir para o outro lado. Você está comigo? Acompanha comigo esse raciocínio. Tem uma parede. E a instrução é, você precisa atravessar a parede. Então, para eu atravessar a parede, eu tenho que quebrar, eu tenho que abrir um buraco, eu tenho que dar um jeito, eu tenho que... Uma britadeira, uma furadeira, eu não sei. Fazer um buraco aqui, uma marreta grande, abrir um buraco e passar para o outro lado. E aí, a nossa oração passa assim, Senhor, me concede uma marreta. Senhor, eu preciso de uma marreta. Ô Senhor, se o Senhor não me der uma marreta, eu não vou conseguir ir para o outro lado. Ô Senhor, eu preciso de uma marreta. Deus, me dá uma marreta. Ah, Senhor, me dá uma marreta. Por favor, Senhor, se essa marreta não chegar, o meu problema não será resolvido, porque eu preciso atravessar e ir para o outro lado. Então, se eu não tiver uma marreta, eu não consigo chegar do outro lado. Mas, irmãos, essa não é a questão. O que você precisa saber é que Deus pode colocar do outro lado sem precisar de uma marreta. Deus pode botar você do outro lado sem precisar de uma britadeira. E às vezes a gente fica num foco que se eu não tiver uma marreta, eu não consigo ir para o outro lado. Se eu não tiver uma marreta, eu não consigo passar. E aí você precisa saber que Deus é capaz de te colocar do outro lado sem marreta, sem derrubar o muro. Se o objetivo é chegar do outro lado, você consegue. Uma vez eu compartilhei isso com funcionários aqui na igreja, o Espírito Santo me lembrou isso e me traz a memória agora. Certa vez eu era mais novo, eu estava crendo para um dinheiro de passagem, porque eu ia para um evento na igreja, não me lembro agora o que era, eu ainda estava morando no Rio de Janeiro. E era para um evento na igreja e eu precisava de um valor e eu estava crendo, confessando, Senhor, eu preciso desse dinheiro, de recurso para eu ir para esse evento. E pai, eu crendo, irmão, eu sei que o dinheiro não chegou. Mas um amigo ligou, passou lá em casa, me pegou, me deu uma carona, me levou. Lembro que depois a gente acho que comeu alguma coisa na igreja. Depois ele me trouxe de volta. E eu ainda estava frustrado, porque de alguma forma eu desejava ir à igreja. Eu estava crendo naquele recurso para poder ir participar do evento, né? E o amigo tinha me levado, tinha me trazido e eu estava meio frustrado. E o Espírito Santo me lembrou. Você queria o dinheiro ou você queria ir participar do evento? Porque se você queria ir participar do evento, você foi e você voltou. E você ainda está frustrado porque não tem o dinheiro? Eu amo como o pastor Humberto traduz isso sobre prosperidade. Que prosperidade é você estar no controle da situação, com ou sem dinheiro. Um homem próspero é aquele que está no controle da situação, com ou sem dinheiro. E aí na hora, irmãos, eu me alegrei. Porque o Senhor supriu a minha necessidade, segundo a sua riqueza em glória. E eu vou te dizer, foi melhor ter ido de carro do que ter ido de ônibus. Foi melhor ter ido com um amigo de carro do que ter ido de ônibus. Mas às vezes a gente fica focado em, não, se eu não tiver a marreta, eu não vou conseguir passar para o outro lado da parede. E o Senhor está te dizendo, rapaz, você precisa crer em mim, que eu sou capaz de colocar você do outro lado sem nenhum tipo de ferramenta adicional, sem nenhum tipo de algo extra, sem nenhum tipo de coisa que você crie ou precise para resolver esse problema. Traga no teu coração, irmãos, longe dessas perguntas do como será, longe das perguntas dos questionamentos. Me parece que muitas vezes a nossa alma precisa saber alguns caminhos para crer, né? Rapaz, se eu não souber os caminhos, eu não consigo crer. Se eu não souber os motivos pelos quais, o porquê de algumas coisas, eu não consigo acreditar. Mas eu trago para mim como Davi fazia nos Salmos. No Salmo 23, que você conhece tanto, Davi diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Talvez se muitos de nós estivessem passando por um vale da sombra da morte, como eu sei que muitos estão enfrentando o bom combate da fé com relação a essa pandemia. As pessoas perguntam, mas por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por aquilo? Por que está faltando isso? Por que eu estou passando pelo vale da sombra da morte? Mas o que a Bíblia diz, no Salmo 23, e Davi diz, ainda que eu passe por um vale da sombra da morte. Não perguntar, por que Deus eu estou passando? Não, ainda que eu passe, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo.
No Salmo 27, Davi diz, rapaz, ainda que a guerra se levante contra mim. Tem gente que vai dizer, por que se levantou guerra contra mim? Eu não fiz nada de mal, eu sou tão bonzinho, eu faço tudo certinho. Davi não queria nem saber. Davi disse, rapaz, ainda que se levante guerra contra mim, não temerei. Porque o Senhor é minha luz e a minha salvação, eu não vou ter medo. Ainda que guerra se levante contra mim, não temerei. Meu irmão, ainda que se levante coisas contra a sua vida, o que você tem que dizer é, ainda que se levante, não temerei, porque o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. Salmo 46, Davi diz, olha, ainda que as águas tumultuem e se espumejem, ainda que os montes se abalem pela sua bravura, ainda que isso tudo aconteça, irmão, há um rio onde as correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está lá. Ainda que tudo isso de ruim, abalo natural aconteça, eu não vou temer. Abacuque diz, ainda que a figueira não floresça. Ele não diz, por que, Senhor, a figueira não está florescendo? Oh, meu Deus, ó céus, ó vida. Por que isso? Por que Deus? Porque, irmão, sai dessa arena do questionamento, sai dessa arena do como será, sai dessa arena das perguntas, entra na arena do louvor, entra na arena da fé, nessa arena do louvor, nessa arena da fé, nessa arena de ações de graças. Ei, não há inimigo que possa te derrubar. Não há inimigo que possa te derrubar. Na arena do louvor, na arena da fé, na arena das ações de graça, na arena do ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira, ainda que não tenha mais vaca nenhuma no pasto, ainda que a conta bancária esteja vazia, ainda que a minha despensa não tenha comida, ainda que eu chegue em casa e não tenha água, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, nada vai roubar a tua alegria, ainda que. Esse é o posicionamento daquele que está firme, está confiante em Deus. Esse é um posicionamento daquele que não abre mão daquilo que Deus liberou para a vida dele. Eu amo uma passagem, deixa eu ver com você, na verdade, nós já estamos encerrando, em Mateus. Abre comigo sua Bíblia, por favor. Mateus, no capítulo 14. Você conhece esse texto? É a passagem onde Pedro anda sobre as águas, Jesus vem andando por sobre as águas e Pedro sai ao encontro com ele. E tem muitas instruções preciosas da parte de Deus aqui nessa passagem. Nós podemos pegar algumas coisas para a nossa vida hoje. Amém? Acompanha comigo, por favor, a partir do verso de número 25. Só para pegar um pouco de contexto. Mateus 14, 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Presta atenção nessa palavra, medo. Tomados de medo, gritaram. 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Presta atenção. Eles percebem que tem algo vindo andando sobre as águas, eles não entendem que é, e eles ficam com medo, aterrados, aterrorizados, com medo, ao ponto de acharem que Jesus era um fantasma. E aí Jesus diz, olha, não temas, sou eu. Talvez estaria ventando, muitas ondas, com nuvem, enfim, difícil de enxergar. E aí Pedro diz, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. E Jesus diz, vem. Eu, por muitas vezes, meditando nesse texto, fiquei pensando, vem, só isso? É o suficiente para eu ir? Será que eu não teria que perguntar, Senhor, eu vou de sandália ou sem sandália? Eu desço pela escada ou desço pela frente?
Eu vou para o lado de cá ou para o lado de cá? Eu vou agora? Qual o momento ideal? Eu boto o pé direito ou o pé esquerdo? Como é que eu faço? Não, Jesus não deu mais instruções passo a passo. Jesus só disse vem. Então, eu posso pular com os dois pés direto na água, eu boto um depois o outro. Não. Só vem. A Bíblia diz que Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Descendo do barco, andou sobre as águas, foi ter com Jesus. Não tinha muito que a mente de Pedro, acompanha comigo, interferir naquela simples instrução de Cristo. Qual era a instrução? Vem. Talvez se Pedro parasse para questionar, para perguntar como será, como eu faço, eu vou por onde eu começo? Ai meu Deus, ai Jesus, não, é melhor eu nem ir. É melhor eu ficar aqui mesmo com medo. Vem, Pedro. A Bíblia diz que Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas, foi ter com Jesus. Não deu espaço para a mente dele questionar. Irmãos, agarra a palavra. Não dá espaço para a tua mente questionar. Não dá espaço para a tua mente entrar e perguntar, será que é assim mesmo que Deus está dizendo? Será que é isso mesmo que Deus está dizendo? Será que o que Deus está dizendo é realmente verdade? Será que Deus cumpre o que Ele disse? Será que Deus vai fazer o que Ele prometeu para você que vai fazer? Não. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas, foi ter com Jesus. É interessante que em seguida a Bíblia diz que quando Pedro tira o foco desse vem, de descer do barco, de andar sobre as águas e ter com Jesus, quando Pedro abre um espaço, abre uma brecha para pensar, o que eu estou fazendo aqui? Como é que pode andar sobre as águas? Não se anda sobre as águas. É muita nuvem, é muito vento. Ai meu Deus, é muita onda, eu vou morrer. A Bíblia diz que Pedro, quando observa isso, começa a perder ou começa a afundar. Quando esses questionamentos entram. Eu gosto quando o pastor Humberto diz que um dos primeiros sintomas que se tem, quando você tira os olhos da palavra, quando você tira seus olhos da palavra, um dos primeiros sintomas que chega é medo. Fica aí esse diagnóstico para ele ajudar. Se o medo está tendo espaço, se o medo está ganhando espaço, é porque os teus olhos estão saindo da palavra. Porque a Bíblia diz que Pedro, quando ouviu, ele perguntou, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. Jesus disse, vem. E Pedro responde ao comando, descendo do barco, andando sobre as águas e indo ter com Jesus. O fato de Pedro estar fazendo isso era o suficiente para mantê-lo em fé até chegar a Jesus. Que esse era o objetivo. Era isso que o texto estava conduzindo e instruindo, que nós estamos lendo aqui. Mas o maravilhoso, irmãos, é que mesmo Pedro começando a afundar, mesmo Pedro afundando devagarzinho, ele clama para Jesus, Senhor, me socorre. Senhor, me socorre. E Jesus estende a mão e puxa Pedro. Não deixa Pedro se afogar. E aí, quando Jesus puxa Pedro, Jesus também corrige Pedro. Rapaz, porque vou parafrasear, ok? Se eu fosse Jesus, lá com Pedro lá. Jesus puxa Pedro, que estava afundando, ok? E aí Pedro começa a andar sobre as águas de novo com Jesus. Você lembra disso? Eles estavam no mar, nas águas, irmão. Aí Pedro começa a andar com Jesus. Jesus diz, Pedro, por que você afundou? Pedro, por que tu começou? Por que tu não continuou, Pedro, na instrução que eu te disse? Pedro, por que tu não continuou seguindo como eu te falei? Pedro, por que tu não continuou andando como eu te falei para andar, Pedro? Hein, o que faltou para tu sair dessa diretriz, desse caminho? Fica firme, Pedro. Não abre mão, não olha para o lado, não. Não fica titubeando, não. Permanece fiel à instrução dada. Não abre mão, não deixa teu pensamento vagar, não deixa teus olhos saírem do que eu te disse. Permanece firme. Eu creio, meus irmãos, que isso pode te ajudar hoje. Quero orar contigo. Amém? Vamos lá? Ô Senhor, muito obrigado, Pai, pela boa palavra. Muito obrigado, Pai, pela tua instrução. Muito obrigado, Senhor, pelo teu Espírito, Pai, trazendo vida, Pai, a essa palavra no nosso coração, Pai. Nós cremos, nós recebemos, Pai, tudo que o Senhor tem para nós, Senhor. Que possamos crescer nessas verdades, que esses questionamentos possam ficar de lado, Senhor, e que nós possamos ficar firme com aquilo que o Senhor nos instrui nessa dia, Senhor. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus.
Amém, amém, amém. Vemos você no próximo Boletim da Fé. Shalom!